O tema da série que eu começo hoje é as armadilhas de Satanás. Ao longo dos meus 26 anos de ministério, eu tenho conhecido muita gente cheia de potencial, mas que está presa nas armadilhas do diabo. Pessoas que nunca vão alcançar o potencial que têm, nunca vão realizar aquilo para o qual Deus as separou e as chamou. São pessoas que estão amarradas, que estão presas. E Deus disse: pregue a minha palavra para que elas sejam libertas. Este nunca que eu coloquei é para chocá-los mesmo. Porque, de fato, a única maneira de ser livre de uma armadilha de Satanás é através da obra de Deus. Amém? Mas você vai receber uma palavra que certamente vai tocar com você. Porque nenhum de nós está livre de viver parte dessas armadilhas. E na noite de hoje eu quero falar sobre a ofensa, como uma das grandes armadilhas do inimigo, para impedir que alguém desenvolva o seu potencial, para impedir que alguém seja plenamente feliz. Uma pessoa ofendida é uma pessoa ferida. Uma pessoa ferida é uma pessoa em cadeias. O texto a partir do qual nós vamos começar a falar está em Lucas capítulo 17, no versículo 1. E a Bíblia diz assim: disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. A palavra aqui, escândalo, é uma transliteração. Transliterar é literalmente você pegar uma palavra de uma língua e trazer para uma outra língua. Muitas vezes, na transliteração, você perde o sentido. O que é escândalo? Escândalo, muita gente fala: estou escandalizado. As pessoas não entendem o que é o escândalo. A palavra escândalo, ela literalmente significa aquela parte da armadilha onde a isca é colocada. Por exemplo, se nós estivermos falando da pescaria, aonde a minhoca fica colocada, a minhoca ou a isca? No anzol. Portanto, escândalo seria o anzol. Numa ratoeira, o escândalo seria aquela parte da armadilha onde, quando o ratinho pisa, destrava a armadilha e ele é preso. E Jesus está dizendo: é necessário que venham escândalos. Agora, o sentido dessa palavra, na língua original, no grego, significa ofensa. Porque uma pessoa ofendida é uma pessoa ferida. E toda armadilha, ao prender o animal ou a presa, ela fere. Então, a partir de agora, os textos que nós lemos, se você tiver uma versão da língua inglesa, você vai ver que eles não usam a palavra escândalo, eles usam a palavra ofensa. Literalmente, Jesus está dizendo: é necessário que venham as ofensas, mas ai do homem através do qual elas vêm. Eu quero começar fazendo uma reflexão com vocês. Quem são as pessoas que podem nos ofender? Lá no livro de Salmos, no capítulo 55, versos 2 a 14, Davi está abrindo o coração. E ele fala algo muito forte, muito tremendo. Nós estamos falando aqui de um homem, de um guerreiro que nunca perdeu uma batalha. Nós estamos falando aqui de um homem exaltado, de um rei, de um herói nacional. E ele está abrindo o coração e o coração dele está totalmente machucado. E ele diz assim: com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem o que me odeia, que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia.
mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Davi claramente aqui ele fala alguns níveis de ofensa. Ele diz, em primeiro lugar, dos inimigos que afrontam. Mas diz, o inimigo, eu acostumei a lutar. Eu espero dele. Ele vem para me matar, mas eu mato ele primeiro. Ele fala, dos que me odeiam, e certamente Davi era odiado por muita gente. Eu também sei me defender. Mas ele diz que a verdadeira ofensa é causada pelas pessoas que nós amamos e com as quais nós nos importamos. Quem é que já foi ofendido por alguém que ama muito? Quanto maior o amor, quanto maior as expectativas, maior a ofensa. Então, literalmente aqui eu quero que você entenda que as ofensas vêm de todos os lados. As pessoas são más, as pessoas têm defeitos, as pessoas têm dias maus. Às vezes uma boa pessoa pode ter um dia ruim. Pode ou não pode? Você nunca teve um dia ruim? Até as melhores pessoas têm dias ruins. A Lília não. Hoje é dia só de eu elogiar, mesmo que fale uma mentirinha, né? Mas as pessoas que nós amamos muito são aquelas que podem nos ferir com muito mais importância. Amém? A segunda reflexão que eu quero fazer sobre o tema é que, na verdade, essa armadilha, ela é um engano. Quando o peixinho está passando e ele vê a minhoca, ele pensa, ai que delícia, uma minhoca passando solta pelo meu caminho, que sorte. Quando ele come, ele cai na armadilha do anzol. Não é assim. O ratinho passa, fala, queijo de graça. Puseram queijo na porta da minha casa, quem é o benfeitor? Quando ele come, prá. Eu quero dizer para você que essa armadilha é um engano. E esse engano é colocado por Satanás. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, nos versos 26, ele diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, a brigar. E sim, deve ser brando para com todos, apto a instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhes conceda, não só arrependimento. Arrependimento é uma palavra metanoia, mudança de mente, para conhecerem plenamente a verdade. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para nos levar para a sua vontade. Eu quero falar mais sobre o final dessa frase. Ele está dizendo literalmente que quando alguém entra em contenda, é ofendido. E a ofensa se torna algo. É um engano que produz reflexões, pensamentos, sentimentos, justificativas. Que levam a pessoa a ficar numa cadeia. E esse é o objetivo do inimigo. É te lançar num laço que vai te prender. E vai tolher de você a liberdade. Em outras palavras, um servo de Deus, que é um servo de Deus, tem que enfrentar a ofensa. Não adianta jogar poeira para debaixo do tapete. A mágoa, a ofensa que você recebeu de alguém, que você ama, vai acabar tornando-se uma cadeia na sua vida, se você não lidar com ela. A terceira reflexão que eu quero fazer é sobre os que são ofendidos. Eu quero fazer uma afirmação aqui bem absoluta. Não importa o cenário, não importa a circunstância, não importa as razões pelas quais você foi ferido ou foi ofendido. Só existem dois tipos de pessoas ofendidas. O primeiro grupo de pessoas é aquele grupo que foi
de fato injustiçado? Quem aqui já foi injustiçado alguma vez? O primeiro tipo é esse. O segundo tipo é aquele que pensa que foi injustiçado. Ou seja, às vezes você está ofendido por uma razão verdadeira, concreta. Você não fez absolutamente nada, a pessoa se levantou contra você. E eu quero te dizer uma coisa, eu aprendi uma coisa. Tem gente que por mais que você queira que elas gostem de você, elas não gostam de você. E eu já aprendi uma coisa. Eu estou com quem me ama. Quem não me ama, um abraço, Deus te abençoe, vá, que eu vou para outro caminho. Amém? Eu procuro fazer com que a pessoa me ame. Não me ama, Deus te abençoe. Você vai por aí, eu vou por aqui. Agora, se você se mantém preso à pessoa que te ofendeu, você não está livre. Graças a Deus, porque eu não consigo lembrar de uma pessoa de quem eu tenha mágoa. De ninguém. E eu vou te falar uma coisa, eu já tomei cada burdoada no meio da testa. Agora eu quero fazer a seguinte pergunta para você. Faz diferença se você está no primeiro grupo ou no segundo? Quantos aqui acham que faz diferença você ser de fato injustiçado ou pensar que está sendo injustiçado? Faz diferença? Quantos acham que faz? Levante a mão. Esse grupo aqui é mais vivo que o da manhã. Não faz diferença nenhuma. Sabe por quê? Porque de um jeito ou de outro, se você fica ofendido, você está em cadeia. De um jeito ou de outro, se você se sente preso, tem lembranças, você quer saber se você está ofendido? Você tem alguém na tua vida que, se você lembrar dela, aquilo machuca? Tem ou não? Você tem alguém que quando você fala, você tem aquele gostinho de querer que ela se ferre? Quando você descobre que, de alguma forma, Deus está disciplinando, você, glória a Deus. Se você está assim, então você está ferido, está ofendido, está em cadeias. Não faz diferença, querido. Deixa eu contar uma verdade para você. Você quer que o seu relacionamento com a pessoa que você ama seja duradouro? Esse ano eu vou completar 30 anos de casamento com a Lili. Quantos aqui querem? Querem ter amigos para a vida inteira. Querem ter um casal, marido, esposa para a vida inteira. Quer se relacionar bem com filho, com mãe. Porque a ofensa pode acontecer assim, de mãe para filho, de filho para mãe, de pai para filho, de filho para pai, de marido para mulher, de amigo para amigo. Querido, ninguém está livre. Você quer que seja longo, que seja duradouro e que seja feliz? Sim ou não? Vou te dar a receita. E é culinária. É culinária. Pena que não está aí a Natália, senão ela ia me ensinar a dar a receita. Você tem que aprender a engolir sapo. Você gosta de sapo? Querido, se você é casado, você tem que gostar de sapo. Porque você vai comer sapo de todo jeito. Vai comer sapo cru, vai comer sapo cozido, vai comer sapo grelhado, sapo frito, a milanesa, todo tipo de sapo. No começo você tem que engolir, porque ele é ruim, dá para danar. Mas depois de um tempo você vai até curtindo, aí você mastiga, saboreia, já até fica criativo, né? Tem que engolir sapo. Se você quer ter um relacionamento duradouro, tem que entender que a outra pessoa é falha, que a outra pessoa tem opiniões diferentes, que circunstâncias que são adversas a vocês dois acontecem, ou seja, o que você não pode permitir é que o inimigo te atraia para a armadilha da ofensa. Porque a ofensa, num primeiro momento, você tem aquele sentimento de vingança, de revide, mas no fundo aquilo é uma armadilha que vai te prender e vai quebrar o seu relacionamento.
entre marido e mulher. Isso é fundamental. Primeiro ano de casado, eu e a Lilian éramos muito jovens. E nós casamos muito apaixonados. Só que era briga todo dia. Um dia sim, outro também. E aquela coisa de ver quem mandava, disputando o terreno, sabe, território. E eu sempre fui bom de papo, né? Então toda discussão, argumento que eu entrava com ela, ela perdia. Aí um dia ela virou para mim e falou assim, olha, eu não vou mais me abrir com você. Mas por quê? Eu sou tão bom, sou tão maravilhoso. Ela falou, toda discussão que eu tenho com você, eu saio perdendo. Eu saio com a sensação de que eu sou culpada, que eu que errei. E aquilo foi como se fosse uma flecha do Espírito Santo no meu coração. Porque eu senti o Espírito falando comigo, o que você quer? Ganhar um argumento e perder a sua esposa? Ou você quer entender o coração dela? E aí eu comecei a me abrir com ela, falar, ó, me desculpe, eu reajo assim, porque eu vim de um lar onde minha mãe mandava, e eu jurei para mim que nenhuma mulher ia mandar em mim. E ela falou, eu vim de um lar ao contrário. No lar que meu pai mandava tudo, e minha mãe não tinha vontade. Então, como é que nós vamos resolver? O Espírito Santo nos ajudou. Mas o principal, nós nunca dormimos brigados. Às vezes era 3 da manhã e a gente conversando. Tudo acabava bem. E a gente foi amadurecendo. E muito mais ela do que eu. Ela primeiro. E a gente se tornou mais do que marido e mulher. Mais do que parceiros. Mais do que amantes. Nós nos tornamos uma só carne. Então quero dizer para você, querido, não deixe a ofensa. Tem casais, tem amigos, tem filhos com pais que ficam discutindo relação de coisa de 30 anos atrás. Querido, já envelheceu essa história. Deixa para lá, perdoa, libera perdão. Não fique amarrado num sentimento, isso é um engano do diabo. Deus quer que você entenda uma coisa, não importa se você está no primeiro grupo, se foi de fato injustiçado, ou se pensa que foi injustiçado, o resultado é o mesmo, você está preso. Você não quer ser livre? Você precisa se livrar dessa armadilha. A arte de viver bem nos relacionamentos, principalmente no casamento, é saber engolir sapo. Quais são as condições de um coração ofendido? O livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 9, tem um versículo tremendo, que expressa de uma forma muito concreta e perfeita o estado de um coração ofendido. Provérbios 18, 19 diz assim, o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. As cidades antigas eram muradas. E as muralhas, elas existiam para quê? Para impedir que os indesejáveis entrassem na cidade, os inimigos. E até mesmo as pessoas que não pagavam impostos, que ficavam devendo os impostos, eram impedidas de entrar. Salomão está dizendo que um coração ofendido levanta uma barreira, levanta uma muralha. Por quê? Porque geralmente quando você recebe uma ofensa, você olha para aquela pessoa de uma outra maneira. A partir daquele momento você olha para ela e diz, ela está me devendo. Ela tem imposto para pagar. Ela não entra na minha vida. Eu não me abro mais para ela. E assim que Satanás começa a destruir uma relação. A esposa que acha que o marido está devendo, começa no seu coração a agasalhar sentimentos de revanchismo. O marido olha para a esposa e diz, ela não me deve, ela não me dá o que me deve. Ela não me trata como eu mereço. Este é o início de uma relação que vai acabar.
muralhas de separação. Quantos amigos de anos não suportam mais estar no mesmo ambiente? Eu te pergunto, o que aconteceu? Sabe, gente, às vezes você pensa que você está fazendo bem para alguém e essa pessoa te odeia. Uma pessoa falou por aí, os passarinhos sempre trazem, né? Não, Deus deve amar demais o Lamartine. Não é possível que ele é tão abençoado. Eu ouvi isso e falei, puxa vida, e ele me ama muito. Mas muito mesmo. E ama você também, meu querido. Amém ou não? Não existe ninguém que seja tão ruim que Deus não ame. E não existe ninguém que seja tão bom que não tenha defeitos, que não possa ofender e ser ofendido. A verdade é a seguinte: nós é que temos que lidar com a questão da ofensa com maturidade. Você quer ser um cristão livre ou você quer ficar discutindo relação a vida inteira? Perdoar é enterrar, é deixar o sangue de Jesus quebrar as cadeias. E eu vou te dizer mais, se você ama de verdade, você está dando uma carta em branco, o direito da pessoa que você ama de ferir você. Sabia disso? Porque se você não dá esse direito, você não ama de verdade. Quantos aqui têm filhos? Eu acho que a gente não ama ninguém como ama os filhos. Mas vou dizer uma coisa, não tem ninguém que pode te ferir tão bem, porque conhece os seus pontos fracos como um filho. Verdade ou não? Parece que eles vão na nota certa. É ou não é verdade? Alguém aqui está disposto a abrir mão da relação com o filho? Por quê? Porque você ama incondicionalmente. E vou dizer para os filhos que estão aqui, valorizem os seus pais, porque não tem ninguém no mundo inteiro que vai te amar como seu pai e sua mãe. Ninguém. Eles podem ser os pais mais problemáticos do mundo, mas eles te amam de qualquer jeito. Agora, o inimigo quer de fato que você não conceda ao outro direito. Para filho a gente concede todos os direitos. Por isso que é uma relação que dura a vida inteira. Amém? O marido tem que fazer isso para a esposa para o marido. E os verdadeiros amigos nascem quando como ferro com ferro se fia. Assim é o amigo com seu irmão. A ofensa é um engano. A ofensa é uma armadilha. Se você quer ser feliz, você precisa derrubar essa barreira. A segunda atitude de uma pessoa ofendida, de um coração ofendido, é o orgulho. Você já viu uma pessoa que está ferida? Ela não abre mão. Você pode passar. Um dia eu recebi um casal aqui. Irmãos, eu passei 8 horas. A coisa mais leve que eu fiz foi apartar um de bater no outro. Na minha frente. Falei, gente, vocês não têm respeito nem para mim. Chega uma hora, eu falei, tchau, estou indo embora, vou apagar a luz e vou embora. Você já viu alguém arrazoando com alguém que está ferido? Simplesmente a pessoa não se abre, não se quebranta, não abre a possibilidade de estar errado, de entender o outro. Essa pessoa que chegou lá no meu escritório e falou um monte, falou tantos absurdos que eu nunca sonhei na vida. Aí eu perguntei para ele assim, escuta, deixa eu fazer uma pergunta para você. Existe uma possibilidade de você estar enganado a meu respeito? Nenhuma. Falei assim, a mais remota possibilidade, a mais remota, assim, hipoteticamente. Ele falou, não, hipoteticamente sim. Falei, então como é que você está com tanta convicção de que eu sou esse monstro? A pessoa parou. Não sei. Pedi perdão.
se eu te feri, no que eu te feri. Abracei, orei. A pessoa saiu dali. Murcha. É assim que o inimigo faz. E eu vou dizer uma coisa. Eu olhei para aquela pessoa que estava me desonrando, eu disse, esta é uma ovelha que Jesus ama. Eu não vou pisar nela. Eu vou receber o dano, mas eu vou liberar o amor de Jesus na vida dela. Deus quer fazer isso com você. Quando você faz isso, você ganha, e o inferno é envergonhado, e as cadeias são quebradas, e toda armadilha é destruída pelo amor de Jesus. Querido, só tem uma arma que você pode enfrentar o diabo, porque o diabo ele pode imitar tudo. Ele imita milagre, ele imita crente falando em línguas, ele imita tudo. O que ele não imita é o amor genuíno, porque o amor genuíno ele não tem para dar. Então quando você ama, você está quebrando a cadeia da ofensa. E ama incondicionalmente. Não é aquele amor assim, eu amo se você fizer isso, eu faço isso se você fizer. Não, bate na minha cara, eu estou disposto a ser ofendido por você, mas eu não estou disposto a abrir mão de você. Está me entendendo? Quando o orgulho se quebra, vem o quebrantamento. Quando vem o quebrantamento, a luz de Jesus traz à tona a verdade. Na Bíblia tem alguns exemplos de pessoas que foram altamente ofendidas. Eu fico imaginando José. José é um menino, o caçulinha, até um certo tempo. E um dia ele vai ao encontro dos irmãos no campo, e os irmãos jogam ele no poço para morrer, e depois ainda friamente Judá diz assim, escuta, para que a gente vai deixar ele apodrecer aí? Vamos ganhar alguma coisa com isso, vamos ter um lucro com isso. Tiraram ele de lá e venderam para os amalequitas que passavam. Venderam e ele foi para o Egito. Passam 13 anos, vocês conhecem a história, o mundo dá voltas, ele vai para a prisão, ele é ofendido também por Potifar, a quem ele serviu fielmente, e de repente ele está no calabouço e ele vai para a presença do faraó, porque Deus ouviu tudo que foi feito contra ele. E aí então, quando ele menos espera, os seus irmãos estão vindo de Israel, descendo ao Egito, para comprar alimento. Há um momento na história de José que é uma das mais lindas da Bíblia. Toda vez que eu leio, eu já li mais de 50 vezes, eu choro. Porque quando os irmãos o reconhecem, ele era um egípcio, se vestia como egípcio, um homem feito, eles não o reconheceram. Mas quando ele tira os seus empregados e diz para eles, eu sou José, o irmão de vocês, eles se prostram. Eles falam, nós estamos fritos. Ele vai nos matar. E naquele momento ele diz, não. Não se importem, porque eu sei que não foram vocês, mas foi Deus que me tirou de lá para que eu pudesse ser hoje o instrumento de salvação de vocês. E ele beija os irmãos. E Judá, vocês imaginem se ele tivesse vingado Judá? Se tivesse matado Judá? Judá é o antecessor de Jesus. Ele teria impedido o propósito de Deus na vida e na descendência de Judá. Meu querido, José soube perdoar, quebrar a cadeia da ofensa. Davi cresceu, sendo rejeitado pelos seus pais. Quando o profeta veio para ungir o rei, o pai chamou todo mundo, convocou todo mundo e deixou Davi no campo. O profeta viu que não era nenhum, chamaram Davi, chegaram lá e ungiram. Desde aquele dia ele começou a enfrentar a inveja dos seus irmãos. Quando ele chega no campo de batalha, e ele percebe que os judeus estão lá acuados por causa dos filisteus e principalmente por causa de Golias. Ele chega para trazer comida para o irmão dele fala, o que você está fazendo aqui, moleque? Veio aqui para se mostrar? Vai cuidar das suas ovelhinhas lá. Com as suas poucas ovelhinhas. Rejeição. Ele vai, vence o Golias, mata o Golias, salva o povo de Israel. Saul
o chama para si, ele durante muito tempo liberta Saul dos demônios, tocando harpa, ministrando na vida dele. E de repente, Saul, o seu sogro, a quem ele chamava de pai, por causa de nada, passa a odiar Davi e conspirar contra a sua vida. Alguns teólogos dizem que aquele salmo, o Salmo 55, dizia respeito a Saul. Outros acham que seria por uma situação pior, de Absalão, seu próprio filho, que quer o seu trono e conspira contra ele. Querido, você pode ter sofrido ofensa, mas você não é o único nesse mundo. E a Bíblia diz que há homens que agiram como Deus esperava deles. E porque eles agiram assim, eles foram mais do que vencedores. E porque agiram assim, a sua vida foi livre e eles se tornaram heróis da fé. Amém? Qual é a escolha que você quer fazer da tua vida? Você quer permanecer na cadeia, na prisão, no aqui acabou, não quero mais, nunca mais, no rompimento? Ou você quer ser livre para poder abençoar e ser abençoado? 1 Pedro, capítulo 2, versos 21 a 24, ele diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Não é que Jesus entregou os seus inimigos para Deus, dizer: Deus, o Senhor o julgará. Não, ao contrário. Ele, além de não revidar, diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E porque ele agiu assim na cruz, você e eu estamos aqui perdoados dos nossos pecados. Amém? E louvando e engrandecendo o seu nome. Querido, quando você quebra a cadeia da ofensa, o ofensor se torna alguém que te louva. Você está me entendendo? Sabe aquela pessoa que te ofendeu? Aquela pessoa que te magoou profundamente? Jesus está dizendo para você hoje, o apóstolo Pedro está dizendo: siga o exemplo de Jesus. Não revide. Perdoe. Amém? Eu quero dizer para você algo muito importante. Será que é possível você ser liberto desta cadeia? Existe uma cura para a ofensa. E essa cura, você tem que tomar o remédio amargo, meu querido. Não vai ser fácil, não vai ser agradável, mas você tem que fazer. Jesus diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. A primeira instrução que Jesus dá para alguém ser liberto da cegueira, porque a igreja de Laodiceia era uma igreja cega, poderosa financeiramente, politicamente, mas nua. E o conselho que Jesus dá é: compres ouro refinado. Você sabia que o ouro é um metal, o ouro puro é um metal mole? Quem já viu o ouro puro? Se a Cristina Nassim tivesse aí, ela ia falar melhor do que eu, porque ela é ourives. O ouro é um metal puro. Quando ele está em forma pura, ele é mole. Mas ele não é corroído por nada, não entra em oxidação. Mas o ouro, ele é misturado a outros metais. Essa liga, ela é usada para tornar o ouro mais duro, senão ele se quebra facilmente. Então existem várias ligas, como ferro, cobre, como níquel. Todas essas ligas tornam o ouro mais duro
mas mais corrosivo, mais suscetível à oxidação. Você sabe que o coração de uma pessoa, quando ele é puro, ele é maleável. Você já viu criança brigando? Eles brigam, um xinga o outro, puxa cabelo. Daqui 10 minutos eles estão tudo juntos. Você já viu uma criança de 3 anos dizer, nunca mais olho na tua cara, não passa na rua que eu não quero mais ver você? Você já viu isso? Por isso que Jesus diz, se alguém não se fizer como uma criança, não vai entrar no reino de Deus. Agora a gente vai crescendo, a gente começa a ficar cheio de razões, cheio de justificativas, cheios de reflexões, de tergiversações, de elucubrações, de frescuras. E tudo isso torna o seu coração mais duro. Aí vem os ditados. Amizade é que nem porcelana, quebrou, nunca mais conserta. Querido, não estufe o peito para falar essa bobagem. Sabe como é que o ouro volta ao estado de pureza? A primeira coisa que eles fazem é quebrar o ouro em pedaços minúsculos para ele virar quase pó. Aí ele mistura com uma outra substância, não sei como chama no português, porque eu fui pesquisar, no Google eu só achei no inglês. Chama flux, é uma substância que você mistura a liga ao ouro com outro metal, que está todo quebradinho, que está em pó. E aí você põe na fornalha. E o aquece a mais de 1000 graus. Nesse momento, essa substância faz com que o ouro se separe do outro metal. O ouro, por ser mais pesado, afunda. E o outro metal vem para a superfície. Sabe qual é a cura para um coração endurecido pela ofensa? E essa é a cura que Deus usa. Primeira coisa é quebrar. Você já foi quebradinho, bem? Já foi? Quem aqui nunca foi quebrado por Deus? Levante a mão. Que bom que você não levantou, porque você vai ser. É uma questão de tempo. Todos nós somos quebrados. E quando Ele nos quebra, além disso, Ele nos joga na fornalha. E aí você fica reclamando. Ai, tá duro, Senhor. Tem 2 tipos de pessoas que enfrentam o tratamento de Deus. E aqui os 2 textos que eu vou usar são 2 figuras de Deus falando sobre isso. Não estou inventando, é a Bíblia que diz. O primeiro grupo é aquele que mesmo que passa pelo fogo e pela fornalha, endurece e não volta ao estado de pureza. Está lá em Isaías, capítulo 48, verso 10. Eis que te acrisolei. Crisol é o instrumento que leva o metal para a fornalha. Mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isso. Porque como seria profanado o meu nome, a minha glória eu não dou a outra. Deus está dizendo para Israel, eu estou te acrisolando, eu estou te botando na fornalha, porque eu quero purificar o teu coração. Mas mesmo assim não redundou em prata. Porque o seu coração estava muito ligado às impurezas. Mas tem um outro texto que o apóstolo Pedro usa. 1 Pedro 1, 6 e 7, ele diz assim: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, diga se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, querida, a tua fé vai ser provada. Muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Pedro está
está dizendo, você está passando por tribulação, isso não é prova do desamor de Deus, é o contrário, é a prova do amor de Deus, porque é necessário que nós passemos pela prova e pela fornalha. Porque esta prova que vai tornar a nossa fé, que é mais valorosa do que o ouro, uma fé pura. Querido, a decisão é tua. Você pode escolher se manter na ofensa e ficar preso para o resto da vida, machucado, ferido. Aquele sentimento de tem que discutir a relação, você quer bater na pessoa, mas ao mesmo tempo você ama, você não aguenta ficar sem ela, mas você não aguenta ficar com ela. Deixa Jesus tratar você, para você ser liberto deste engano do diabo na sua vida, amém? O perdão vem de Deus, e esta substância que separa a impureza do ouro é o Espírito Santo. Quero que você feche os seus olhos e você vai diante de Deus apresentar aquela pessoa que talvez tenha te magoado muito, mas que você não quer que esse relacionamento fique quebrado. Senhor, aqui está cada um dos teus filhos. Ninguém está livre. Mas, Senhor, quando a gente olha para a vida de pessoas que lutam por aquela relação, mesmo que ela seja difícil, que passam pelo preço, que engolem os sapos, que passam pela fornalha, mas permanecem crendo no teu poder. Senhor, lá no final, o ouro puro vai aparecer. E eu quero te pedir, Senhor, que hoje o Senhor comece a operar na vida dessas pessoas. Que cada um possa se lembrar de quem ou contra quem está magoado e ofendido. E possa apresentar diante do Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu não quero ser o dono da verdade. Eu quero que o Senhor quebre esta barreira de separação e que o Senhor possa restaurar este relacionamento que está quebrado. Põe a mão no teu coração e diga: Senhor meu Deus, eu ouvi a tua palavra e eu te peço, me ajuda a ser liberto de ressentimento, de mágoa, porque eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Livre do passado e livre para construir um futuro sem ressentimentos, sem mágoas, sem relacionamentos quebrados. Eu me abro para ti. Eu reconheço, eu não sou capaz sozinho, mas se o Senhor me ajudar, eu vou fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar os diáconos aqui, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E o maior exemplo do perdão incondicional é de Jesus. Lá na cruz, ele tinha o poder para revidar. Ele foi desafiado por daqueles ladrões que o ladeavam. Ele disse: se você é o filho de Deus, desce daí e te salva. Lá embaixo, alguns dos que estavam rindo, alguns dos que clamaram, crucificam, eram aqueles que foram ensinados, que foram curados, que foram alimentados, ou pelo menos pessoas que presenciaram o que Jesus fez, e no entanto, revidaram ele, dizendo: crucificam. E lá na cruz, ele olhou para a multidão e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É por isso que a morte não pôde detê-lo. Querido, Jesus nunca pecou contra ninguém. Mas lá na cruz, ele sinceramente, ele não estava olhando para a ofensa, mas ele estava olhando para as pessoas que ele conquistaria com o seu amor.
O inimigo quer destruir a sua vida. Ele veio para roubar e matar e destruir. E não pense que ele é um mito. Ele é um ser espiritual poderoso, antigo, que usa de estratégias e artimanhas para roubar, matar e destruir. Mas maior do que ele é Jesus, que naquela cruz venceu toda a obra e estratégia do diabo em nome de Jesus. Então hoje, quando nós vamos tomar a ceia, e se você já convidou Jesus na tua vida, você vai dizer: Senhor, eu não quero um cristianismo de discurso, eu quero viver o teu amor. Eu quero experimentar o poder, e querido, o diabo pode imitar qualquer coisa que os crentes fazem. Você ora em língua, você acha que isso é o máximo? Lá na macumba eles oram também. Ele pode curar, ele pode fazer muitas coisas parecidas com crentes, mas uma coisa ele não pode fazer: ele não pode amar, ele não pode libertar alguém, ele não pode perdoar alguém que o ofendeu. Então, se você quer viver debaixo da égide de Jesus, você tem que aprender a fazer o que ele fez: liberar perdão à pessoa que mais te feriu e te magoou. Toda honra, toda glória nós damos ao Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós, mesmo quando o ferimos, quando traímos, quando negamos, mesmo quando nos esfriamos, o Senhor permaneceu fiel. E Deus, eu te agradeço, porque estes que aqui estão são os teus filhos, cujos nomes estão escritos no livro da vida. E na tua paciência e na tua longanimidade, o Senhor espera até que o teu filho se arrependa. E Pai, nós queremos declarar que aqueles que são nossos, os nossos amados, aqueles que muitas vezes nos ofendem, Senhor, nós queremos declarar que o inimigo não vai prevalecer sobre a vida deles, mas o Senhor prevalecerá, porque Tu és Deus. E lá na cruz o Senhor venceu. Por isso nós entregamos ao Senhor toda ofensa que fizeram contra nós. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor do Pai Celeste e as consolações do Espírito Santo estejam conosco, hoje, amanhã, depois de amanhã, todos os dias, até a consumação do século.